A gente vai ver nessa foto aqui, que a gente vê um navio alvejado, né? Houve um dano para esse navio, e esse termo vem da Marinha Americana, que quer dizer o quê? Toda vez que eu tenho um dano, será que eu consigo prosseguir? Então, se a gente eventualmente conseguir controlar esse dano, fazer com que o navio chegue até um socorro ou até a costa, a gente considera que ele conseguiu manter a missão sem que houvesse a perda desse navio. Então, daí existe o termo damage control, controle de danos. E a gente extrapolou esse conhecimento para a medicina através de um momento onde o paciente tinha a fisiologia tão prejudicada que você não conseguiria resolver o problema anatômico dele, problema cirúrgico. E a fisiologia sobrepôs a anatomia. Esses conhecimentos, de certa forma, são difíceis de colocar na cabeça dos cirurgiões, porque o cirurgião ele é muito impetuoso, ele quer chegar para resolver o problema do paciente. Muitas vezes o paciente não tem demanda, não tem reserva para que ele seja resolvido em sua plenitude. E, conceitualmente, a gente vai pensar que o controle de danos é simplesmente controlar os sangramentos e as infecções, que é o que mata primeiro, né? O que mata primeiro, esquecendo a TLS, esquecendo a questão do ABCDE, está falando disso, é o sangramento. A primeira coisa que a gente vai fazer é controlar esse sangramento. E, secundariamente, as infecções, a gente vai se ater a essas infecções também nesse primeiro momento, né? Então, a gente vai citar Pringle, que é um cirurgião muito famoso do final do século XIX e início do século XX, que foi um dos grandes estudiosos de trauma, principalmente trauma hepático. Alguns colegas que devem ter algum interesse maior em trauma já devem ter ouvido falar na manobra de Pringle, né? O pinçamento ali do hilo hepático no ligamento hepatoduodenal para que haja um controle de sangramento durante o trauma hepático. E esse termo, controle de danos, foi colocado inicialmente para pacientes criticamente graves de trauma abdominal, mas esse conhecimento também já foi extrapolado para trauma torácico, para trauma de extremidades, traumas vasculares, tá? E que no início do século, até mais ou menos a década de 80, a gente não tinha parâmetros muito bem definidos de quem ia para a cirurgia de controle de danos e quem não ia. A partir desse trabalho aí, que é de 1983, do professor Harlan Stone, ele fez um trabalho que separou 31 pacientes, e a gente vai perceber isso ao longo dos estudos, que são sempre poucos pacientes, porque não tem um número grande, você não consegue selecionar esse paciente, é o paciente que vai chegar criticamente grave no pronto-socorro, então a gente não tem muito como ter um N muito grande. Mas esse foi o primeiro trabalho comparativo, no qual ele separou dois grupos. 14 pacientes foram submetidos à cirurgia completa num só tempo e 17 pacientes foram submetidos a cirurgias de intervalo, cirurgias de controle de danos. Se a gente pegar os 14 pacientes que fizeram cirurgia completa, apenas um sobreviveu. E dos 17 pacientes que foram submetidos a uma laparotomia abreviada, melhora na UTI e, secundariamente, finalizada a cirurgia em torno de 48 horas, ele deixou de 16 até 72 horas no trabalho. 11 sobreviveram. A gente vai perceber que tem uma sobrevida maior, e a partir desse trabalho foi que a gente começou a perceber que existe um procedimento melhor do que simplesmente um tratamento completo num só tempo, que é o que a gente chama também de laparotomia abreviada. Para que a gente entenda um pouco desse conceito de controle de danos, a gente tem que entender um pouco da fisiologia do choque hemorrágico. Para alguns colegas que já fizeram a TLS, que tiveram contato com o socorro, você vai ver lá que tem os graus de choque, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, e que aqueles pacientes que têm choque grau 1 normalmente não tem repercussão hemodinâmica, não tem repercussão sistêmica, ou seja, eles perderam menos de 15% da volemia. Para aqueles que têm uma perda maior que 15%, a gente vai ter alterações fisiológicas que, nesse momento, precisam de ter uma intervenção maior da equipe médica. E quando essa perda volêmica ultrapassa 40%, a gente vai ter, além dos sinais de choque, um descontrole fisiológico complexo desse paciente. Essa vasoconstrição periférica provocada pela perda intensa automaticamente leva ao aumento da produção de energia sem a demanda de oxigênio, né, que é a produção anaeróbica, e, além disso, há uma perda do controle central. O controle hipotalâmico de manutenção de temperatura é totalmente perdido pela falta de fluxo de sangue. E, além disso, inicialmente há um recrutamento importante de catecolaminas, que vai fazer essa vasoconstrição periférica importante,
Mas no segundo momento há uma redução do efeito das catecolaminas e automaticamente redução da contratividade cardíaca e redução do débito cardíaco. O que acontece? Isso começa a entrar num ciclo, e cada vez que eu não resolvo essa perda sanguínea, mais esse paciente se deteriora e a fisiologia dele não consegue ser mantida. E aí eu vou deixar um questionamento aqui importante, que é isso aqui, ó. O paciente com choque grave, ele precisa de sangue, não precisa de cristalóide. Então, a gente vem de uma geração, principalmente eu, que tenho 10 anos de formado, eu vi falar muito em cristalóide, vi falar em salgadão. Não sei se alguém já ouviu falar em salgadão. Salgadão é uma solução hipertônica de cloreto de sódio, que inicialmente parecia ser a salvação. Aquele choque da primeira hora, se você fizesse um salgadão, a solução hipertônica, o paciente teria uma resolutividade melhor. Um grande estudioso disso é o professor Coimbra, que hoje mora nos Estados Unidos. E ele hoje, mesmo depois de muitos anos de estudo, de dedicação, entende que não vale a pena. O paciente grave ele precisa de sangue. A gente, cristalóide, salgadão, não leva oxigênio. Então, o que a gente precisa é perfusão periférica. Para ter perfusão de oxigênio, eu preciso de hemoglobina. Sem isso, eu não consigo manter a fisiologia adequada do paciente. Outro detalhe que a gente precisa atentar é a presença do protocolo de transfusão maciça. O que é o protocolo de transfusão maciça? É você fazer os 3 hemoderivados sem presença da indicação hematológica, né? Se a gente for parar para pensar, a gente vai indicar, se a gente pensar do ponto de vista hematológico, plaqueta, uma papa de plaquetas para cada 10 quilos, plasma, 10 a 15 ml por quilo de peso, sangue, quando eu quero subir um ponto na hemoglobina do paciente. Nesse momento que o paciente está exsanguinando, eu preciso de tudo. Não preciso só de sangue. Preciso de fatores de coagulação também. Então, isso é uma demanda que a gente tem certa dificuldade com os bancos de sangue, porque normalmente o hematologista ele não consegue ver desse jeito. Então, a gente tem que interpretar que se esse paciente está perdendo tudo, a gente precisa botar tudo para ele. E esse protocolo de transfusão maciça ainda não existe aqui em Imperatriz. É uma coisa que a gente, acho que foi até bom eu trazer para vocês essa aula, que me estimula a tentar produzir um protocolo como esse na nossa cidade, tá? Voltando para a questão fisiológica, o que acontece? Depois que o paciente começa a fazer a produção de energia através de movimentação anaeróbica, vai fazer um aumento da produção de ácidos, né? Queda do pH com acidose metabólica. Automaticamente, se ele não tem manutenção da temperatura, a gente tem a perda do termostato central, ele vai começar a ter queda dessa temperatura, e se o pH é baixo e a temperatura é baixa, estimula diretamente no efeito dos fatores de coagulação, porque eles são dependentes tanto de temperatura quanto de pH. Então, se o pH está muito baixo, a temperatura está baixa, há uma redução do efeito de coagulopatia e diminuição da agregação plaquetária. Então, a gente tem 2 efeitos negativos: perda da ação dos fatores de coagulação e perda da agregação plaquetária, o que vai gerar uma perda de sangue maior. Ele não tem como controlar aquele sangramento, porque você não fechou o buraco, você não pegou o que originou aquele sangramento, e quanto mais ele sangre, mais você põe cristalóide, menos ele consegue coagular. E aí, vocês vão ficar com esse conceito em mente, que é a tríade da morte, né? São esses 3 pilares: acidose, hipotermia e coagulopatia nessa sequência. A partir do momento que você chegou na coagulopatia, vai fazendo um ciclo que, se não for controlado, ou seja, controle de sangramento e transfusão de sangue, o paciente fatalmente vai evoluir para o óbito. Aqui também um esqueminha sobre o choque hemorrágico, né? Só relembrando do que faz o paciente ter uma evolução negativa, né? No choque, o paciente tem redução da pressão, vasoconstrição periférica, reduz a oferta de oxigênio, aí ele vai começar a ter uma produção de oxigênio, de uma produção de energia sem oxigênio, aumento do edema, e esse edema, de certa forma, piora todos os compartimentos, porque toda vez que ele recruta, se a gente for para esse lado aqui do gráfico, que ele faz um recrutamento líquido intersticial, mais hemodiluído ele fica. Então, a gente vê que os fatores interferem em cada escala, né? E esse comprometimento da
Prontinho, gente. A gente vai voltar agora. Continuar de onde o professor parou a palestra. Todo mundo ouve meu áudio? Ok. Vou falar na outra tela. Aqui nessa sala, todo mundo ouve meu áudio? Ok. Acho que a gente parou aqui na tríade da morte, né? No tríade letal, que também chamam. Então, a partir do momento que o paciente alcança esses 3 pontos fisiológicos, ele chega a um ciclo que, se fatalmente não for quebrado, ele vai a óbito, né? Então, como que a gente consegue controlar isso? Fechando o local do sangramento, muitas vezes precisando da laparotomia para isso, e havendo reposição dessa perda volêmica com sangue. Tá bom, pessoal? Aqui, só fazendo um esquema para que vocês entendam qual seria o efeito do choque hemorrágico, né? Voltando de novo para que a gente discutiu. Redução da pressão arterial através da perda do volume, vasoconstrição periférica, redução da oferta de oxigênio na periferia, havendo comprometimento da microcirculação, produção de energia através da atividade anaeróbica e presença da queda do pH com acidose metabólica. Automaticamente redução da resposta das catecolaminas, redução do débito cardíaco, redução da contratilidade miocárdica. Com relação à termogênese central, né? Não há a presença do termostato central, né? Ele passa a ser ineficaz. Além disso, tem um fator altamente evitável, que é a infusão de líquidos frios. Essa infusão de líquidos frios acontece com muita frequência. E quando a gente não tem protocolo de trauma, a gente não tem protocolos dos serviços de porta de pronto-socorro, acaba que a maioria dos pacientes não vai ter necessidade de fluido aquecido. Mas se você não se prepara para os que precisam, toda vez que ele chega, você não vai ter. E é uma coisa muito frequente na nossa cidade, né? Então, se o paciente já não consegue ter... Oi. Oh, meu pai do céu. Peraí, a sala 2, né? Você está apresentando. A sala 2 é a YMC ou é a NOW? E são fatores altamente evitáveis, né? Que é o uso de líquidos aquecidos. O paciente já não consegue manter a temperatura através da sua fisiologia normal. Ele não está aquecido, porque muitas vezes não existem coberturas no pronto-socorro. Se você ainda infunde o líquido frio, aí realmente que o paciente vai ter uma piora importante da questão da hipotermia, levando o que a gente já viu aqui, ó, esses 2 tópicos, que há um efeito sinérgico, né? O pH, ele interfere na coagulação, a temperatura influencia na coagulação e a hemodiluição. Lembra que a gente falou, né? Esse paciente precisa de sangue, mas a gente tem banco de sangue no socorrão? Não, todo mundo sabe que não tem. O que vai ser feito? Quando tem ringer, faz ringer, e na maioria das vezes vai fazer solução fisiológica, que vai fazer hemodiluição. Automaticamente vai ter perda da coagulação e aumento da disfunção plaquetária, com piora da coagulopatia. Aí a gente vai pegar 3 dados objetivos para a gente pensar e começar a tratar o paciente com cirurgia de intervalo, cirurgia de laparotomia abreviada ou controle de danos, que é o pH abaixo de 7,2. Aí eu volto a falar do nosso pronto-socorro. Alguém já viu alguma gasometria arterial no pronto-socorro, no Hospital Municipal de Imperatriz?
Certamente não. Eu estava até falando, acabo interrompendo a aula, eu gosto muito da participação dos alunos, eu gosto de interagir e perguntar a vocês, mas certamente ninguém viu uma gasometria no socorrão, exceto na UTI, tá? Agora, a gente tem um dado objetivo que a gente consegue ter no pronto-socorro, que é a temperatura. Então, chegou um paciente que o cenário mostra para você que é um paciente grave, que é um trauma abdominal grave, ferimento por arma de fogo, transfixante, o paciente chegou sudoreico, hipotenso, taquicárdio, a temperatura está abaixo de 35, esse paciente é um forte candidato a uma cirurgia de controle de danos. Outro dado objetivo que pode demorar a chegar no nosso pronto-socorro, mas a gente tem no socorrão, é alargamento dos fatores de coagulação, né? Alargamento das medidas, né? Que é o TAP e TTPA. Quando eles estão acima de 2 vezes o valor de referência, a gente tem que pensar que esse paciente vai ter um desfecho desfavorável, tá? Mas, embora a gente tenha esses 3 dados objetivos, não existe hoje consenso formal sobre as indicações de laparotomia abreviada. Como é que a gente faz a seleção dos pacientes, né? A gente já falou no slide anterior que, objetivamente, a gente tem que levar em consideração o pH, porque a gente tem o pilar, né? O triângulo, acidose, hipotermia e coagulopatia. Então, a gente tem que pensar como a gente faz para medir esses 3 parâmetros fisiológicos, com pH, com temperatura e com alargamento de TAP e TTPA. Aqui, repetir propositadamente, para que vocês entendam que não existe consenso hoje, e o momento ideal de indicar isso aqui, a gente não sabe ainda, mas pode ser na sala de emergência, como eu falei, se chegou um paciente com ferimento por arma de fogo, hipotenso, hipotérmico, taquicárdico, já pode interpretar que provavelmente a melhor conduta para ele seja a cirurgia de controle de danos. Ou se ele está relativamente estável, porque ele é um paciente, às vezes, com uma hemoglobina muito alta, um paciente forte, você chegou na sala de emergência, tem um tiro na cava, por exemplo. Aí você vai interpretar que, às vezes, é melhor controlar aquele sangramento e deixar para resolver outras coisas no segundo momento. Segundo, preciso ter vaga de UTI. E se eu não tiver vaga de UTI, não adianta nada. Então, aí, aqui que a gente vai como se fosse para o tudo ou nada, né? Eu sempre falo isso em cirurgia. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Então, se eu não tenho UTI, eu preciso resolver esse paciente naquele momento. Eu não tenho outra opção, tá? Outra coisa, é muito comum aqui na nossa cidade, o colega operar o paciente e ninguém da equipe acompanha o paciente na UTI. Aí não adianta. Se você não fala de todo dia com o intensivista, se você não conversa com o anestesista, se você não tem relacionamento com seus colegas que vão te ajudar, esse paciente vai morrer. Porque ele precisa de uma equipe que trabalhe sabendo o que você quer e preparando ele para que você o opere algumas horas depois. 12 a 48 horas depois, entendeu? Vai depender de como a UTI vai compensar esse paciente. E sempre tem que lembrar, a fisiologia está prejudicada, esse paciente precisa ser restabelecido para que a anatomia seja refeita. Tá? Aqui a gente tem uma foto bem crítica do paciente gerando vários coágulos, sangue de cavidade, e muitas vezes, quem tem um pouco menos de experiência, vai achar que é melhor tirar todo o sangue antes de ver de onde está saindo o sangue, né? Se você fizer isso, até o tempo de você tirar todo o sangue, o paciente já foi óbito. Se é um vaso de grande calibre, se você tem uma perda de 200 a 500 ml a cada minuto, em 4 minutos, 5 minutos, o paciente já perdeu 2,5 litros de sangue. Então, o ideal para esse tipo de cenário é você empacotar toda a cavidade abdominal, puxar as alças para fora, jogar compressas em pelo menos 5 pontos, né? A gente, às vezes, acaba usando até um relógio na nossa mente, né? Baço, goteira paretocólica esquerda, pelve, goteira paretocólica direita e fígado, tá? Comprimiu tudo, você vai para o local que provavelmente é o que não está sangrando e vai tirando tudo devagarzinho, de preferência com soro aquecido. Você vai olhando ponto por ponto para caçar o sangramento. Aqui não deu para ver bem, se você ver aqui nessa extremidade aqui, já tem uma curva bem grande, cheia de sangue, e aqui também não deu para mostrar, isso aqui é um vídeo, tá? Que ele está tirando com uma concha o sangue da cavidade. Então, provavelmente ele está no caminho inverso, né? Ele está tentando tirar o sangue para ver. Só que se o furo está lá, eu vou tirando o sangue e vai enchendo, vou tirando o sangue e vai enchendo. E até o tempo de eu conseguir controlar esse sangramento, ele perdeu toda a volemia e eu perdi a chance de salvar esse paciente. Outros parâmetros importantes que a gente tem que levar em consideração para a indicação de laparotomia abreviada,
presença de instabilidade hemodinâmica importante. Você está operando o paciente lá, o paciente começa a ficar 6/3 de PA, 4/2 de PA. Se você não consegue resolver aquilo de forma adequada, mas você consegue controlar para que ele seja compensado, é melhor parar a cirurgia. Se ele está 4/2, toda a movimentação ali, toda a perda de sangue vai ser muito importante para ele. Se ele tem outras lesões de risco à vida, se ele tem um TCE grave, se ele tem um hematoma extradural em expansão, se ele tem uma lesão de membro importante que precisa de fazer uma amputação. Então, não só da cavidade abdominal vem a indicação de laparotomia abreviada, né? Ou procedimentos muito demorados. Você vê que o paciente tem aquelas alterações fisiológicas, e aí você vai precisar de uma grande ressecção de delgado, grande ressecção de cólon, tem que fazer anastomose, o projétil acertou o pâncreas, você não vai fazer uma cirurgia de pancreatectomia naquele momento, é a hora de indicar a laparotomia abreviada. E a laparotomia abreviada, ou cirurgia de controle de danos, ela tem 3 pilares básicos. Laparotomia abreviada, que é o que a gente tem falado, né? Estabilização em UTI e tratamento definitivo das lesões. Então, é o pilar que a gente considera para que a gente tenha uma cirurgia efetiva. Esse outro slide aqui é um slide de um curso de trauma, que é Definitive Surgical Trauma Care. É como se fosse algumas manobras para controle de pacientes criticamente graves em trauma, né? E, além desses 3 pontos que a gente falou, ele cita mais 2 pontos, que são o quê? A seleção do paciente, né? Você saber quando indicar, a laparotomia de ressuscitação, que nada mais é como a laparotomia abreviada, restauração fisiológica com o paciente em UTI, cirurgia definitiva, e aqui ele põe como se fosse um ponto a mais, que é a reconstrução da parede abdominal. Por que ele põe como um ponto separado? Porque muitas vezes a gente não tem condições de fechar a cavidade abdominal desse paciente no segundo momento, que seria essa outra cirurgia. Mas vocês vão ver protocolos falando de fazer isso aqui num tempo só. Isso aqui vai depender da habilidade da equipe e da condição da cavidade do paciente, tá? E aí, quando a gente vai falar em cirurgia de controle de danos, a gente, como já falou para vocês, separa em 3 categorias. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Primeiro tempo, laparotomia abreviada. Segundo tempo, UTI. Terceiro tempo, cirurgia definitiva. E quando eu falo da primeira etapa, do primeiro tempo, eu tenho que lembrar disso aqui, ó, controle de sangramento, que é o mais importante, que é o que mata. Lembra que o que gerou isso tudo foi a perda de sangue, que gerou acidose, que gerou hipotermia, que gerou coagulopatia. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na cavidade é controlar o sangramento. Por isso que naquele cenário aqui, que a gente colocou para vocês, nesse cenário, preciso empacotar a cavidade, eu tiro o que eu consigo tirar, e é o que sangra menos, que é o delgado, tira todo o delgado para a cavidade, da cavidade, tampou naqueles 5 pontos que você, pelo menos, de certa forma, comprime. E aí, depois que você faz isso, você vai retirando gradativamente. Então, o controle de sangramento é a primeira coisa. Só que eu também preciso controlar os focos de infecção. Não adianta nada eu controlar o sangramento, fechar essa cavidade, mandar esse paciente para a UTI e ficar saindo líquido entérico na cavidade, e ficar saindo bile na cavidade, e sair conteúdo gástrico na cavidade, e ficar saindo conteúdo do colo na cavidade, que seria o pior cenário possível, né? A perda de fezes para a cavidade. Então, quando a gente fala de controle de infecção, a gente pensa no fechamento rápido e agressivo de áreas que podem, de vísceras parenquimais, de vísceras ocas, tá? Então, como é que é feito esse fechamento? Esse fechamento pode ser feito com sutura primária, mas jamais fazer anastomose. Nesse caso, a gente tem que pensar que a cirurgia tem que ser rápida. Mesmo um cirurgião habilidoso, uma anastomose vai levar ali no mínimo 20 minutos, meia hora, e para o paciente pode ser crucial esses 20 minutos a meia hora para ele, tá bom? Então, secundariamente, controle de infecção. A gente tem relatos, inclusive, de pegar fita cardíaca e amarrar a boca da alça. Amarra e deixa lá dentro. Você vai voltar para refazer, hospital que tem condição, você grampeia. Pega o grampeador, grampeia, acabou, está ali fechada a alça. Se você não tem, amarra a boca da alça que ela vai estar fechada. O importante é não sair conteúdo para a cavidade abdominal. E a última etapa do primeiro tempo é o fechamento da cavidade. Como que eu vou fechar essa cavidade? Eu vou fechar a parede? Eu vou fechar hermético? Né? Provavelmente não. Por quê? Por 2 motivos principais. Se eu vou ter que voltar para essa cavidade abdominal, para que eu vou fazer um fechamento completo?
Na verdade, eu preciso que tenha um fechamento seguro, sem exposição, para que não perca também temperatura. Você sabe que o abdômen aberto, ele tem uma perda importante de temperatura para o meio externo, né? A gente, além de ter que voltar nessa cavidade, a gente vai precisar reconstruir essa cavidade. Então, toda sutura de aponeurose, eu posso perder tecido para um segundo fechamento. E terceiro, quando a gente tem fechamento hermético da cavidade, lembra que a gente falou lá do aumento do edema, do líquido intersticial? Tudo isso faz com que aumente o edema geral. Não é só edema de face, de membro, aumenta o edema de parede, aumenta o edema de alça. E quando eu tento fechar hermético essa cavidade, acontece um problema que a gente pode deixar para uma outra aula para discutir. Quem já passou comigo em ou no internato ou no quinto semestre, a gente já discutiu alguma coisa sobre síndrome compartimental abdominal, que é quando há um aumento da pressão intraabdominal e que há uma diferença de pressão de perfusão abdominal, que a pressão para conseguir perfundir um órgão não é suficiente e o paciente acaba evoluindo com piora dessa pressão, piora da perfusão, piora do quadro geral. Aí, como diz o português claro, eu termino de matar o meu paciente se eu faço isso, tá? Então, o recomendado é não fechar a cavidade. Aqui, a gente vai mostrar o órgão, talvez seja o órgão mais importante com relação ao sangramento abdominal. É uma víscera parenquimatosa com alto fluxo sanguíneo. A gente tem dois afluxos de sangue para o fígado, que é a artéria hepática própria, né? E a veia porta. Então, a gente tem um fluxo altíssimo de sangue para esse órgão, que se não for controlado adequadamente, a gente vai evoluir certamente com a perda do doente. Porque a gente tem uma lesão hepática importante, de praticamente todo o lobo direito. E aqui, o que essa figura mostra? Que você tem que haver vetores. Esses vetores têm que comprimir o órgão, tá? Então, não basta você enfiar a compressa de qualquer jeito. As compressas têm que ser enfiadas de maneira que haja uma força contrária ao movimento do órgão. Então, se você olhar que tem uma seta para cá, porque a lesão está nesse sentido. Se a lesão tivesse nesse sentido, ela seria de baixo para cima, tá? Esses vetores fazem com que o órgão seja comprimido e haja um melhor controle do sangramento. Então, aqui ele mostrando a questão dos vetores, né? Com as setas, e jamais enfiar a compressa dentro da área com defeito. Por quê? Porque provavelmente a compressa vai fazer uma lesão maior e quando você retirar essa compressa vai acabar ressangrando, tá bom? Outra imagem do fígado, aqui é uma imagem real, você vai ver que tem as compressas acima e abaixo do fígado, tá? Essas compressas comprimem o fígado de maneira adequada a fazer vetores fechando o ângulo do fígado. Aqui mais uma imagem, ó, como vocês devem expor as compressas, que ela tem que comprimir o órgão. Aqui mais uma opção, que seria o controle com cheliclasia. O que é cheliclasia? Com instrumental, normalmente um Kelly, você comprime o parênquima hepático. E quando você comprime, o que for vaso de pequeno calibre vai acabar sendo contraído e os vasos de grande calibre vão ficar presos dentro do Kelly. E aí você vai fazer a sutura e, eventualmente, deixar até um aumento ali no meio para fazer o controle melhor. Isso aqui é uma imagem também dessa mesma técnica, só que para o baço, tá? E aqui o aumento aqui ajudando a fazer a hemostasia. Esse slide aqui é bem interessante, tá? Isso aqui repete o que a gente já discutiu, né? Compressão através de vetores, né? Abaixo e acima, fechando a área central. Essa imagem aqui é o que a gente chama de manobra de Pringle. Lembra que a gente citou esse autor lá no começo? Manobra de Pringle é você prensar o ligamento hepatoduodenal, que é onde passa a tríade portal, né? Artéria hepática comum, artéria hepática própria, porta e via biliar principal. Você, quelando isso, você controla todo o fluxo de sangue que pode vir ou venoso ou arterial. Isso aí serve também para avaliar se o paciente tem sangramento da cava retrohepática. Porque se você clampeou, então, o fluxo de sangue para essa região não vai ser efetivo. E o paciente não para de sangrar, tem que pensar que pode ser um sangramento da cava retrohepática. E aí já se torna um caso de maior gravidade, que a gente talvez precise fazer um shunt, que é passar um tubo do local da lesão abaixo da cava,
levar até o átrio direito, tá bom? Isso aqui também é uma coisa que existe e se aplica. Quando você tem o ferimento transfixante do fígado, não vai adiantar para mim fazer quericlasia e dissecar todo esse parênquima hepático aqui, não faz sentido. Vou ter uma grande perda de parênquima, ter uma chance de sangramento maior. O que a gente pode lançar mão? A gente pega uma sonda nasogástrica, a gente pega um dreno de Penrose, você vai amarrar esse Penrose distalmente e proximalmente, e você vai insuflar a sonda. Quando você insufla a sonda, automaticamente você insufla o dreno de Penrose, que tem que estar bem amarrado para que não haja escape do ar que você vai insuflar. Aí você vai fazer o seguinte, vai insuflar o ar, pode ser com soro também, e aí vai haver compressão de todo esse trajeto do ferimento por arma de fogo, sem que você precise abrir o parênquima do paciente. Se esse paciente vai ser revisto, você pode deixar a sonda dentro da cavidade. Se você conseguiu rever tudo, saiu tranquilo da cirurgia, mas ficou com dúvida disso aí, você pode deixar essa sonda dentro do paciente, mas ela exterioriza pela parede. Aí o que você vai fazer? Desinsufla, com 2 dias depois, e observa a evolução do paciente. Isso aqui é uma outra possibilidade. Lembra que a gente falou de sangramentos, né? Então, a gente tem o órgão principal, que é a víscera parenquimatosa, que é o fígado, tá? E a gente tem os vasos também. Muitas vezes a gente pode se deparar com uma grande abertura de um vaso, e aqui, se vocês olharem, há uma ligadura completa do vaso. Mas quais vasos eu posso ligar na cavidade? Será que eu posso ligar tudo? Será que eu preciso ficar com medo de ligar esse vaso, que muitas vezes ele vai ter colaterais para que possa ajudar? Então, na prática, a gente tem que lembrar da anatomia. Então, o que é importante da vascularização arterial da cavidade abdominal, que, em hipótese nenhuma, eu tenho que mexer? Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, aorta e ilíaca comum e ilíaca externa, tá? Fora isso, tudo pode ser ligado. Pode ter repercussão? Pode, mas a repercussão tende a ser menor. Então, se eu tenho alguma alteração pélvica, alguma lesão dessa região aqui, que é a da ilíaca interna, eu estou autorizado a ligar. Porque pouco frequente você vai ter lesão das 2 ilíacas internas. Então, se você ligar uma, vai haver suprimento arterial da região pélvica através da outra. Agora, se eu ligar a ilíaca externa, eu posso ter uma perda da perfusão do membro, né? E evoluir com isquemia e acabar necessitando de, eventualmente, de uma amputação. Se isso aí é necessário para a vida do paciente, é muito difícil a gente definir isso no intraoperatório, mas no calor da cirurgia, mesmo assim o cirurgião precisa definir. E se às vezes, para que ele seja mantido em vida, haja necessidade de ligadura de algumas artérias, às vezes você não tem outra opção. Então, isso aqui deve ser evitado ao extremo, mas se tiver necessidade, se não houver controle de sangramento, se tiver uma abertura muito grande, não dá para fazer um PET, não dá para fazer um bypass, infelizmente vai acabar evoluindo para ligadura. Mas reforçando, não se deve ligar tronco celíaco, artéria mesentérica superior, qualquer ponto da aorta, ilíaca externa, ilíaca comum e ilíaca externa. Se a gente for pensar, por que eu posso ligar a mesentérica inferior? Porque a gente tem arcada de Riolan, tem arcada marginal de Drummond, que consegue suprir na pelve. Mesmo que eu ligue a mesentérica inferior, eu tenho a retal inferior, que pode conseguir ligar o reto e até uma parte do sigmoide, e através dessa arcada marginal, eu consigo manter a circulação do colo esquerdo, tá bom? E as veias? Quais veias eu posso ligar? Teoricamente, todas as veias da cavidade abdominal podem ser ligadas, à exceção da cava suprarrenal. Então, aqui a gente tem a renal, que só aparece a renal direita. Se eu ligar daqui para baixo, não tem problema. O paciente vai ter edema de membros inferiores, vai ter congestão pélvica, varizes pélvicas, mas tem que lembrar, a gente está numa situação extrema, a gente está numa situação grave, de salvamento de vida do paciente. O que vai acontecer depois, a gente vai tentar resolver, ou ele vai ficar com sequelas. Inclusive, a porta pode ser ligada. A gente não quer nunca, né? Seria o extremo. Mas se tivesse necessidade, a gente tem paciente com hipertensão portal. Vai evoluir com hipertensão portal? Vai. Mas o recomendado é, havendo necessidade, a ligadura da porta. Mas porta, num segundo momento, cava abaixo
da altura das renais pode ser ligada e todas as outras veias da cavidade podem ser ligadas. Inclusive, como já houve a perfusão do membro, então se for veia ilíaca externa, e já que a gente pode ligar a cava das veias renais para baixo, eu posso ligar a ilíaca comum, posso ligar a ilíaca externa, sem problema nenhum. E quando eu faço a ligadura aqui da porta, aí a gente sabe, vai haver congestão dos órgãos do colo esquerdo, vai haver congestão do colo direito, das alças de delgado, mas enfim, a gente precisa fazer isso para que haja salvamento do paciente. Com relação ao fechamento da cavidade, essa foto aqui é uma foto interessante. Eu não tenho uma foto original, porque a gente praticamente não usa, mas quando eu entrei no R1, os meus chefes ainda falavam disso, que fizeram isso, e alguns até se orgulhavam, né? Aqui tem uma foto de um Bacaus, que é um instrumental de ponta bem fina, é uma ponta bem traumática, né? Que a gente usa para prender campo, tá? E aí, o que se fazia? Já que o paciente ia voltar para o centro cirúrgico e precisava ser rápido, colocava uma série de Bacaus na parede do paciente para que ele pudesse voltar o mais breve possível, né? E fechar o mais rápido possível. E aí, tem duas coisas. Quando você fecha com Bacaus, você deixa a cavidade tendendo ao hermético, né? Você pode ter isquemia da pele e esteticamente não fica bom você clampear a parede do paciente. Então, já está praticamente em desuso, mas talvez alguns de vocês que vão fazer cirurgia geral, que vão fazer residência, possam ver isso, tá? E aqui a gente vê o extremo do que a gente tem à disposição aqui no nosso hospital e o que seria de um hospital que tenha mais condições, tá? Isso aqui chama de bolsa de Bogotá. O que é a bolsa de Bogotá? É você deixar a cavidade abdominal aberta e, eventualmente, usar um coletor, pode ser um coletor de urina ou um coletor de soro, você vai abrir e vai suturar na parede do paciente, para que não haja contato com o meio externo, para que não haja perda de líquidos, para que não haja perda de temperatura para o meio externo, tá bom? Isso aqui seria um curativo a vácuo. O que é o curativo a vácuo? Já tem um filme aqui intracavitário protegendo as alças, você vai ter uma esponja de poliuretano com um outro filme adesivo aqui por fora, fazendo com que haja a aspiração contínua, né? Seria uma terapia a vácuo. Qual seria o benefício? Diminui o pool de bactérias, diminui a chance de ter infecção, faz a contração local das paredes, fazendo com que não haja um afastamento e facilite o fechamento no segundo tempo, e diminui a transsudação, a quantidade de líquido, fazendo com que o curativo não fique tão saturado. E esse aqui seria o ideal para a gente fazer Imperatriz, ou na maioria dos serviços do Brasil que não tem vácuo, né? A gente vê que isso aqui, ó, fica muito exposto, né? Suja muito, não consegue fazer uma vedação adequada, não consegue haver um controle adequado, a gente muitas vezes lança a mão disso. Mas o ideal para a nossa região seria isso aqui. O que é isso aqui? A gente vai colocar um plástico estéreo e a gente vai fazer várias perfurações nesse plástico, perfurações pequenas, para que ele fique multiperfurado e consiga drenar o líquido para fora. Depois que a gente coloca esse plástico aqui, a gente pode lançar mão de drenos de sucção. Quem já passou comigo sabe quais são. Aqui o que a gente tem na região é o Portovac. Depois de colocar esses drenos de sucção, a gente vai botar compressas acima disso. Então, a gente não vai ter o risco de ter erosão, porque não vai ficar em contato direto com a alça, tá bom? E ao final disso, a gente vai colocar um filme adesivo. Aqui ele não colocou dreno, ele só colocou o filme plástico, as compressas e o adesivo. Então, vai ter proteção de alça, absorção e isolamento. E se a gente tem os drenos de sucção, a gente pode colocar no sistema de pressão, desde que a gente consiga controlar essa pressão, tem que ser no máximo 100, 120 milímetros de mercúrio, para que haja sucção dessa transsudação, tá? Eu botei essa imagem aqui para que vocês entendam. Isso aqui é o retroperitônio, né? Isso aqui é a cavidade peritoneal. E para que a gente tenha uma proteção, esse plástico aqui, ele tem que vir até as goteiras. Ele tem que proteger toda a cavidade até a goteira, tá? Para que não haja contato direto com compressa. E qual que seria o segundo tempo? Segundo tempo, para que a gente tenha um paciente adequado para fazer uma cirurgia segura no futuro. Quanto tempo eu devo fazer essa reabordagem? A literatura fala de 24 a 48 horas. Se vocês pensarem nesse número, vocês nunca vão errar.
Pode ser antes? Pode. Se o paciente controlar o quadro de coagulopatia, melhorar a pressão, a temperatura, melhorar todos os parâmetros fisiológicos, você pode fazer antes. Mas é pouco frequente você conseguir fazer isso com menos de 24 horas. Pode passar de 48? Pode, se o paciente ainda estiver muito grave, se o paciente não estiver conseguindo recuperar a fisiologia, você pode ultrapassar esses 48 horas tranquilamente. E quais são os alvos a serem atingidos pela UTI? Primeira coisa, otimizar a perfusão distal, né? Se a gente pensou que o que levou a toda essa cascata, toda essa tragédia, todos esses danos fisiológicos do paciente, a primeira coisa que aconteceu foi o fechamento da microcirculação periférica. Então, se não houver perfusão distal, o paciente não vai ter melhora desses parâmetros. O que é muito comum nas nossas UTIs? As UTIs estão acostumadas a pacientes criticamente graves, não cirúrgicos ou não associados a trauma. E muitas vezes o choque do paciente é um choque distributivo. Então, quando você tem um choque distributivo, às vezes você precisa melhorar a bomba, você precisa melhorar a pressão, mas se você tem um choque por perda de volume, e como a gente falou, líquido e droga vasoativa não leva oxigênio para a periferia, a gente tem que ver se esse paciente está adequadamente perfundido, se esse paciente tem um HB bom, que um dos parâmetros que eu não coloquei aqui, mas pode pensar no HB acima de 10. Quem me conhece, ou quem já rodou comigo no macro, sabe que eu já posso ter indicado cirurgia com HB abaixo de 10 para paciente de urgência, mas esse cenário é diferente. Eu preciso compensar esse paciente o mais adequadamente possível, porque ele perdeu sangue. Não é o paciente que tem um HB de 9 cronicamente, é um paciente que era 15, 16 e está em 8. Então, eu preciso melhorar o HB dele para que ele leve mais oxigênio para a periferia. E, às vezes, isso é difícil discutir com a equipe de terapia intensiva, porque, às vezes, na cabeça deles, precisa melhorar aumentar a droga vasoativa para que aumente a pressão. Esse paciente está precisando de perfusão periférica, tá? Temperatura acima de 35 graus, melhora da gasometria arterial, redução do base excess, aumento do pH para acima de 7,2, de preferência acima de 7,3, e ajuste da coagulopatia. Se houver necessidade de pedir crioprecipitado, a gente tem que pedir. Se tiver necessidade de pedir algum fator específico, a gente pede, tá? E avaliando esse paciente. Ele estando pronto, aí é a hora de reabordar esse paciente numa condição melhor, tá? E o terceiro tempo, aí vai ser a hora de fazer ressecções de órgão, quando houver necessidade, finalizar as anastomoses. Lembra que a gente falou que as bocas estão lá amarradas? Você vai desamarrar, reavivar a borda e fazer a anastomose, caso o paciente tenha condição, porque mesmo o paciente melhorando pode estar em condição ruim ainda, e você pode lançar a mão das ostomias, se não é seguro fazer a anastomose. E nesse último tópico eu deixei separado, esse aqui também é tema de uma aula, não dá para a gente discutir em uma aula só, tá? Que é o fechamento da parede. Lembra que a gente falou, alguns serviços põem isso como um tempo único, que é para ser o ideal. Se o paciente está sem edema, se o paciente tem a cavidade adequada, está tranquilo, resolveu tudo, ele tem condição de fechar a parede, fecha a parede. Se você vê que o paciente ainda está muito edemaciado, se você fechar a parede, aumenta o risco de síndrome compartimental abdominal, não há condições locais para o fechamento, não feche a parede. Resolva o que tenha que fazer, o paciente fica em peritoneuostomia, ele tem até alguns dias para que seja feita uma terceira abordagem só para fechar a parede. E aí, você pode lançar mão de várias táticas ou técnicas. O uso de prótese, principalmente as próteses que têm dupla face, né? Que a face interna pode estar em contato direto com a alça sem prejuízo. Pode lançar mão de separação de compartimento. Você tem vários tipos de separação de compartimento, separação do oblíquo externo do oblíquo interno, que consegue trazer a parede, incisão relaxadora, retalho acatel, que você vai soltar toda a poneurose anterior do músculo reto abdominal e jogar para o meio para que você consiga fazer uma proteção de alças e jogar uma tela por cima, e até o uso do vácuo. Lembra que a gente falou que o vácuo, ele faz essa tração aproximando a parede abdominal progressivamente. Então, são coisas que a gente pode discutir numa outra aula de fechamento de parede, tá? E aqui, só fazendo um resumo para que vocês possam guardar e gravar a cirurgia de controle de danos, que todo paciente com trauma grave, com exsanguinação, trauma de múltiplos segmentos que tragam prejuízo à fisiologia do paciente e que ele evolua com quadro de hipotermia, coagulopatia, acidemia, a gente tem que pensar automaticamente em cirurgia de controle de danos.
que é dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa é a laparotomia abreviada, que a gente tem que fazer o controle temporário da hemorragia, controle temporário da contaminação e síntese temporária da parede. A gente falou de tudo isso de forma bem ponderada, com várias imagens, né? O segundo tempo é o paciente ser levado à UTI, para que ele seja feito seu restabelecimento fisiológico, reposição de volume, otimização de O2, e aqui, ó juntinho aqui, HB. Se eu não tenho hemoglobina, eu não consigo levar oxigênio. Se eu não consigo levar oxigênio, eu não corrijo a acidose. Se eu não corrijo a acidose, eu não melhoro a coagulopatia, tá? E, por último, reoperação programada, retirada das compressas, hemostasia definitiva, tratamento definitivo de lesões associadas e fechamento da cavidade abdominal. Lembra que eu falei que alguns documentos falam de um segundo tempo, até mostrei um slide lá que é do curso do DSTC, e isso aqui é do livro de clínica cirúrgica do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, né? Ele já coloca aqui a síntese definitiva da parede, no mesmo tempo que você faz a reoperação programada. Aqui só uma questão, essa questão é muito fácil, né? A gente só colocou para ilustrar que vocês guardem essa informação, uma questão da Escola Paulista de 2014, e a pergunta é: os fenômenos fisiopatológicos que indicam laparotomia abreviada, damage control, então pode ter cirurgia de controle de danos, laparotomia abreviada, damage control, às vezes até vocês vão achar o termo packing, que é empacotamento, ou o próprio termo em português, empacotamento. Tudo isso vocês têm que lembrar do damage control. Quando eles colocarem essas coisas, o paciente está criticamente grave, o paciente está com a fisiologia não estabelecida, vocês têm que pensar em damage control. Então, vocês achando isso numa questão de prova, você já tem que ver que uma das alternativas tem que ser cirurgia de controle de danos. Então, ele mostrou para você uma questão de um paciente com trauma grave que pode ser aberto ou fechado. Vocês sabem que o trauma abdominal pode ser dividido em penetrante ou contuso. Se é um paciente de um trauma contuso importante, um esmagamento, um atropelamento por alta energia, um caminhão, um metrô, um trem, caiu alguma coisa sobre o abdômen do paciente, ou é um ferimento por arma de fogo transfixante, mais de um projétil, ver qual é o tipo de armamento que foi utilizado, se foi um fuzil ou se foi um 38, são coisas totalmente diferentes. Ele vai te dar essa informação na questão, ele vai te dizer muitas vezes que o pH do paciente está abaixo de 7,2. Ele vai te dizer que a temperatura é abaixo de 35 e ele pode vir alguma coisa sobre base excess, tá? Damage control. Tá? Então, essas são as coisas cruciais para que vocês possam estar certo. Hipotermia, acidose e coagulopatia. Então, se você nunca estudou sobre isso, você pode certamente marcar hipotensão. Então, hipotensão, acidose e coagulopatia. Seria errado? Não, não seria errado. Lembra que a gente falou que muitas vezes o paciente hipotenso durante a cirurgia, você precisa parar a cirurgia, senão o paciente vai morrer. Então, se o paciente entrou com acidose, coagulopatia e está hipotenso, ele não fecha a tríade da morte, ele não fecha a tríade letal. Mas, provavelmente, esse paciente vai estar sujeito a um desfecho desfavorável caso a gente não interrompa a cirurgia, tá bom? O que eu indico para vocês lerem? Alguns colegas até têm aí o livro de clínica cirúrgica do HC da USP, o capítulo é bem completo, tem bastante coisa. Tem um artigo escrito até por um menino que foi interno quando eu fui residente lá no Servidor do Estado, que é do Rodrigo, que é bem sucinto, ele descreve tudo. Acho que para quem não quer se aprofundar muito, esse é um artigo bom, eu posso mandar também, está até meu e-mail. O livro de trauma do Dr. Mattox, que também é um livro muito conhecido no mundo, ele é um pouco confuso. Eu não aconselho vocês a lerem essa literatura para estudar sobre o assunto, tá? E o trabalho também do Dr. Stone, que é o trabalho de 83, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, tá bom? Acho que era isso. É um pouco rápido, porque o assunto não é extenso. E em algum momento, se vocês quiserem, a gente pode até combinar uma aula de reconstrução de parede, que acho que para quem quer ser cirurgião é uma aula muito importante.
Pronto, professor, ótima aula. Agora eu vou ler algumas perguntas que estão colocando no chat. Aham. Deu para entender bem? Deu para ouvir tudo? Houve alguma interrupção nesse intervalo de que a gente voltou para a aula? Não, quando voltou foi normal, foi uma ótima aula, deu certinho. Uma pergunta que tem aqui do Rodrigo Zanoni diz assim: doutor, há benefícios no uso do Transamin no primeiro tempo? Foi uma pergunta importante, sim. Provavelmente essa pessoa aqui deixa eu só aumentar o áudio aqui um pouquinho, por favor. Que falou sobre isso, leu sobre o assunto, né? O transamin é um ácido tranexâmico, que ele tem um efeito de reduzir a ação da plasmina, né? A plasmina é uma proteína que quebra a trombina, ou seja, ela não auxilia ela inibe ela ajuda na formação a não destruir o coágulo, né? Então, de uma certa forma, se eu controlo a plasmina, eu mantenho o coágulo mais estável. E a gente costuma usar doses de 500 miligramas, mas para esses pacientes, às vezes, de uma vez, o ideal é fazer 2 gramas, tá? Não é muito confirmado isso, mas, como eu falei, não existe trabalho randomizado para esse tipo de paciente, não consegue selecionar paciente para isso. Então, a gente tem trabalhos com N pequenos, mas que há benefício, sim, do uso do Transamin na primeira fase. Principalmente porque, se a gente tem uma alteração da coagulação e a gente tem algo que vai controlar o que destrói o coágulo, a gente tem benefício. Então, é um fator positivo, sim, para o primeiro momento. Ótimo. Outra pergunta da Gabriela Alencar diz assim: professor, o que eu preciso conferir no meu PS para assumir um plantão que recebe traumas e o que não pode faltar de material? Quer mesmo que eu fale tudo? Eu estou sorrindo porque se a gente for pegar uma sala de trauma, e não estou falando uma sala de trauma padrão, mundial, de Japão, de Estados Unidos, de França, a gente vai pegar uma coisa básica, né? Então, a gente precisa, primeiro, de que seja uma área isolada, né, que não tenha acesso geral de todas as pessoas. Então, o que seria o ideal? Por exemplo, a gente tem uma sala de emergência para recepção de paciente lá no HMI, que é uma sala, primeiro, que ela é muito pequena, então ela diminui a circulação de pacientes. E não dá para a gente ter uma sala só para trauma, porque a gente não tem estrutura para isso. O ideal era ter, mas se alguém está me perguntando isso e falando de plantão, está querendo trazer para a nossa realidade aqui. Então, a gente teria que ter uma sala só para paciente que chega muito grave, que chega desaturando, que chega para entubar, que seria a mesma sala para usar o paciente com trauma grave. Então, o que teria que ter nessa sala? Suporte de O2 de material de intubação à mão, além do carrinho de parada, né? Por que eu estou falando isso? Porque se o paciente entra na nossa sala lá de sutura, a gente não tem O2, tem O2 na parede que não chega no paciente, entendeu? A sala é apertada, a sala não é voltada para isso. Teria que ter materiais de paramentação, caso haja necessidade de fazer uma toracotomia de emergência, porque vocês sabem que isso pode acontecer, ferimentos precordiais, ferimentos de aorta, ferimentos de grandes vasos do tórax, há necessidade de clampeamento de aorta, há necessidade de abertura do tórax lá dentro da sala de emergência. Então, precisa ter uma caixa de toracotomia para que seja feita, se necessidade, além de paramentação. O que mais? Eu acho que basicamente é isso, né? Raio-X na sala de trauma é uma coisa meio impossível para o Brasil, né? Mas alguns países têm raio-X na sala de trauma, você faz tudo ali na hora. Uma coisa que dava para fazer era o ultrassom, tá? Porque o ultrassom, basta você pedir para que seja trazido o aparelho e você consiga fazer um teste, que é o Focused Assessment Sonography in Trauma, que ele ajuda muito, né? Principalmente nos pacientes graves, de trauma fechado, hipotensos, você não consegue identificar de onde vem a lesão, esse paciente não consegue ser transferido para uma tomografia, você vai ali mesmo na sala de trauma e consegue identificar se tem líquido no espaço de Morrison, no espaço pleno-renal, consegue avaliar se tem líquido no fundo de saco. Então, esse seria um plus que acho que é perfeitamente possível, pelo menos solicitar um ultrassom para que seja levado até a sala de trauma. Ótimo, professor. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor?
boa pergunta essa. Então é isso. Não, tem mais uma pergunta aí. Perguntaram sobre se o serviço não tem serviço de um hemocentro, né? E a gente não tem hemocentro aqui, Imperatriz. O hemocentro que a gente tem é o Hemomar, e só. Mas nenhum hospital, que seria o ideal, era ter um hemocentro dentro do Socorrão, para que a gente tivesse resultados melhores, né? Eu posso até falar de um resultado meu, tá? Como eu não vou citar paciente, foi um caso meu. Eu fui operar no Socorrão, um paciente vítima de ferimento de arma de fogo, com lesão da cava infrarrenal. A gente conseguiu controlar o sangramento do jeito que a gente descreveu para vocês, fez um packing da cavidade, controlou tudo, bloqueou tudo, foi tirando devagar, e automaticamente já foi pedido sangue. Só que esse sangue chegou 2 horas depois. A gente conseguiu fazer o fechamento da cava, fez a sutura primária, inclusive, se eu não citei na aula, quando houver possibilidade, tem que haver o fechamento primário, a sutura, e a gente fez essa sutura da cava infrarrenal, o paciente controlou o sangramento, mas a cava não enchia, porque o paciente não tinha mais sangue. Então, o que aconteceu? 3 horas depois, o paciente morreu, porque não tinha o que a gente precisava de perfusão para ele. Então, não adiantava mandar ele para a UTI. Se não tem sangue, o paciente não consegue melhorar a perfusão periférica e distal. A gente acabou perdendo o paciente por falta de banco de sangue. Mas acho que a pergunta era se não tivesse, o que faria, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Se meu serviço não tem sangue ou hemoderivados, é possível fazer damage control só com ringer? Não é o ideal, né? Você não vai conseguir restabelecer o doente. Tem que lembrar daquilo que eu falei. Se você não vai conseguir restabelecer a fisiologia do paciente, às vezes é melhor tentar resolver o paciente de uma vez. Se não vai ter uma outra oportunidade, você tem que terminar o procedimento na primeira cirurgia, tá? Se ele não tem condição de terminar a cirurgia, talvez esperar o sangue. Às vezes o sangue acaba chegando durante a cirurgia. Tem mais alguma pergunta aqui? Eu tenho aqui, professor, do Rodrigo Mitora. Tem uma pessoa que... Assim, desculpa te interromper. Tem uma colega que acho que ela é de fora, ó, Karine Pelizano. Ela disse que tem hemocentro dentro do hospital, é muito bom e ágil para os atendimentos. Ou seja, a gente tem algo que é resolutivo e muito provavelmente vai dar maior sobrevida ao paciente. Se não tem banco de sangue, gente, o efeito, ó, Rio Grande do Sul, não sei se você conhece o Dr. Ricardo Bregeron, você já ouviu falar dele aí no Rio Grande do Sul, é um colega muito forte no trauma, ele tem um serviço muito bom. Inclusive, quando você tem paciente no trauma, que você faz o TTAP, TTPA e não está alterado, você pode lançar mão de um exame chamado tromboelastograma, que eles têm aí no Rio Grande do Sul. Tá? Eles são poucos hospitais que têm, é um negócio super interessante que ele te diz se a coagulação do paciente está adequada, inadequada, sem você ter alteração de TAP e TTPA. Acho que tem uma pergunta do Arthur. Professor, no fechamento da cavidade de laparotomia reparadora, com plástico estéreo de fricção fina, dentro da cavidade? Não. O dreno vai ficar acima do plástico, né? Então, por que o plástico tem que ser multiperfurado? Para que haja a transsudação desse plástico, desse líquido para cima do plástico, e esse transudado seja aspirado pelo dreno. Então, vai ser uma camada de plástico, dreno e compressas, tá? Acho que o Francisco perguntou, professor, quanto tempo o paciente pode permanecer com bolsa de Bogotá com as contraindicações? O tempo, em geral, para troca, é mais ou menos o tempo que a gente reaborda o paciente, né? Normalmente 48 horas até 72 horas. Acima de 72 horas, aquele líquido, mesmo que seja um líquido estéril, ele vai entrar em contato com a pele, e a pele, que é uma pele que tem micro-organismos, vai acabar contaminando aquele líquido e fazendo produção de pus. Então, no máximo, 3 dias é o ideal para a troca da bolsa de Bogotá, que é a peritoneostomia. E vocês vão ver muito isso aqui em Imperatriz. Muitas vezes é o que os colegas têm de formação e aprendizado para fazer. Não é errado, mas não é a melhor opção para o paciente. As contraindicações para o uso, depende, não vejo como contraindicação, né? Às vezes é o que tem à disposição. Então, a contraindicação é assim, se tem material disponível e colega habilitado para fazer aquele empacotamento que a gente mostrou com plástico e compressa, que não é muito difícil de fazer. Vocês olharam aí, não é nada absurdo, não é nada de outro mundo. Então,
para mim, contraindicação é se você tem alguém que saiba fazer com o material, porque você precisa ter aquele filme estéreo adesivo sobre a cavidade do paciente. Muitos serviços aqui não tem, tá? Outro aqui, professor, pergunta assim: como agir se houver uma catástrofe abdominal após o fechamento da cavidade, por exemplo, uma síndrome compartimental, visto que a reabertura poderia gerar uma lesão por repercussão? Repete a pergunta, eu não entendi. Como agir se houver uma catástrofe abdominal após o fechamento da cavidade, exemplo, a síndrome compartimental, visto que a reabertura poderia gerar uma lesão por reperfusão? Reperfusão. Sim, mas é que se a gente não interrompe esse fluxo, provavelmente o paciente vai evoluir para um desfecho desfavorável, né? Quando você tem síndrome de reperfusão de órgãos de cavidade abdominal, o desfecho tende a não ser tão negativo quanto de reperfusão de sistema nervoso central, né? Porque ali, quando há reperfusão, você não tem para onde expandir a cavidade. Lembra lá da teoria de Morrow-Kelly? Não sei quem gosta de TCE aí, eu não sou neuro, mas a gente vê de alguma frequência isso. E quando há o edema de reperfusão, você não tem para onde expandir a cavidade craniana, né? A cavidade craniana é firme, é um osso, diferente da cavidade abdominal. Então, quando você tem lesão de reperfusão que há edema, então você tem um desfecho menos ruim, porque esse edema vai ter espaço para se expandir na cavidade. Você precisa quebrar esse fluxo. Se você já fez de tudo, já colocou sonda no paciente, fez bloqueio neuromuscular para que ele não tenha nenhum tipo de reação muscular, se você já evacuou o estômago do paciente, você já fez de tudo, e mesmo assim o paciente mantém a hipertensão intraabdominal, com prejuízo de algum sistema orgânico intracavitário, você não resta outra opção senão abrir a cavidade. Certo. E o Francisco Ferreira colocou aqui: vi que o transplante de abdômen está disponível pelo SUS. Ele faz parte da realidade regional? Quais são as limitações de reconstrução que indicam o transplante? Vamos lá, é transplante de quê? De fígado, de intestino, transplante de pâncreas? De parede. Transplante de parede. Transplante de parede? Na verdade, eu acho que ela quer dizer como se fosse um retalho à distância, na verdade, não é isso? Não sei quem perguntou. Isso não deixa de ser um transplante, né? De parede, né? Provavelmente quer falar de um retalho à distância, né? Que você vai fazer um retalho microcirúrgico, você vai tirar alguma área com músculo e pele, normalmente de região de membro ou de glúteo, e você vai posicionar e interpor nessa região. Isso é uma técnica muito difícil, eu não sei fazer, você tem que ter auxílio de cirurgião plástico, e nem todo cirurgião plástico também sabe fazer, você vai ter que fazer microsuturas microscópicas para que você possa reperfundir aquela área que está sendo transferida, né? Transplantada, já que foi o termo que foi utilizado, né? Então, é um desafio, mas eu não recomendo para hospitais que a gente não tem experiência, igual a gente sempre fala, né? Procedimento de alta complexidade é feito para hospital de alta complexidade. Então, a gente precisaria de um cirurgião plástico experiente ou um cirurgião que saiba fazer reconstrução microvascular e para que haja esse transplante de uma área doadora para uma área receptora no mesmo paciente, tá? Não sei se era isso que estavam querendo saber, mas minha opinião é essa. Não está nesse nível aqui, Imperatriz. Tem mais na falta, a Gabriela está preocupada sobre quando ela for indicar. Na falta de leito de UTI, o paciente pode ser transferido após o primeiro tempo se tiver instável. Se tiver instável, qual a conduta? Gabriela, tem uma coisa importante que a gente pode citar sobre a questão do damage control, que primeiro, vamos pensar no cenário que tem UTI, tá? Você tem UTI, fechou a barriga do paciente ali, botou o bacal, vamos pensar que você não tem experiência, quer fechar, botou os bacaus ali, fechou. O recomendado é não levar esse paciente precocemente para a UTI.
você tem que ficar pelo menos 30 minutos a 1 hora observando esse paciente. Por quê? Porque se algum sangramento não foi adequadamente controlado, você abre o paciente ali mesmo e revisa. Tá? Então, a ida para a UTI não deve ser precoce, não deve ser correndo. Leva o paciente e deixa ele morrer lá com o intensivista. Minha parte eu fiz. Entendeu? Então, esse paciente deve ficar em sala sob monitorização do cirurgião e do anestesista. Se não houver expansão de cavidade abdominal, não houver saída de sangue da incisão cirúrgica, provavelmente você controlou e é o suficiente para levar o paciente para a UTI. Tem que acompanhar anestesista e cirurgião, passar o caso para o intensivista, quais são os alvos que eu tenho que alcançar, lembra que a gente falou lá, melhorar o pH, melhorar o HB, melhorar a perfusão periférica, tá? Melhorar a temperatura do paciente, aquecer o paciente com manta térmica, fazer a infusão de líquidos com aquecimento, né? Inclusive, se o paciente tem sonda vesical e sonda nasogástrica, você pode fazer uso de soro aquecido nessas regiões. Você joga dentro da sonda nasogástrica, dentro da sonda vesical. Se ele tiver dreno na cavidade, pode até jogar soro no dreno, que ajuda a manter a temperatura adequada do paciente. Mas voltando, na falta de leito de UTI, se ele pode ser transferido, é igual eu falei, tem que ser uma coisa muito articulada. Se eu tenho uma ambulância pronta à disposição, com um médico presente e um leito já aguardando, posso, né? Só que tem que ser uma coisa muito articulada. Não dá para o paciente fazer damage control em Grajaú, em Bom Jesus da Serra, seja lá onde for, vai demorar umas 4 horas para ele chegar aqui em Imperatriz, entendeu? Agora, se o paciente está no socorrão, eu tenho ambulância à disposição, eu tenho médico, que é o SAMU, que normalmente faz esse transporte, tem uma vaga de UTI no hospital particular, que os hospitais particulares têm convênio com o SUS, que é a Secretaria Estadual de Saúde, eu posso mandar para lá. Será que eu mandar ele para um outro hospital vai ter acompanhamento cirúrgico adequado? Não sei, provavelmente não. Será que alguém lá vai resolver se o paciente sangrar de novo? Alguém lá vai abrir o paciente? Talvez não. E se o paciente estiver instável, qual a conduta? Se ele está instável, ele não melhorou a instabilidade, provavelmente ela está perguntando de instabilidade hemodinâmica. É porque ou você não controlou o sangramento ou não chegou sangue para ele. Tá? Porque se você fechar o buraco que está sangrando e der sangue, é igual uma caixa d'água. A caixa d'água tem um buraco lá. Você está colocando sangue, mas o buraco da caixa d'água está aberto, a caixa d'água nunca vai encher. Agora, se você tapou o buraco da caixa d'água e está colocando água para dentro, você vai melhorar, de certa forma, a pressão arterial do paciente e a taquicardia. Que mais? Tem mais... Acho que Anderson perguntou. Só para o pessoal da organização, a gente tem tempo para discutir ainda? Tem, a gente tem tempo. Tá. Anderson Barcelar botou aqui. Professor, existe alguma diferença no uso de antibióticos após cirurgia de damage control? Já que existe uma possibilidade de exposição à cavidade abdominal pelo meio externo? Anderson, nenhum protocolo fala adequadamente sobre uso ou não. O que a gente tem que levar em consideração? Se você tem abertura de víscera oca com conteúdo dessas vísceras para a cavidade, a gente deixa de entender uma cirurgia que poderia ser cirurgia potencialmente contaminada, porque é a cirurgia controlada, para uma cirurgia contaminada. Então, na prática, se tem contaminação grosseira de cavidade, perfurou o cólon, tem fezes na cavidade, acabou. Você deixa de fazer antibiótico profilaxia e vira antibiótico terapia. Aí você já vai começar a tratar o paciente, porque é o mesmo conhecimento que a gente usa para as outras cirurgias. Contaminação grosseira, ferimento não estéril, ferimento não asséptico, né? Não foi um ferimento cirúrgico, foi um ferimento traumático. Então, nesse momento, esse paciente já é um paciente potencialmente contaminado. Se tem conteúdo da cavidade, ele é contaminado e você já tem que ir para antibiótico terapia para esse paciente, tá? Aí, entre o que você falou, vamos colocar uma hipótese aqui. Teve um ferimento de cavidade, houve lesão hepática, mas não houve lesão de víscera oca. Não há conteúdo de cavidade. Provavelmente, a antibiótico profilaxia seria o suficiente. Talvez até sendo mais conservador não fazer antibiótico profilaxia, porque só houve abertura da cavidade, né? Não houve presença de abertura de víscera parenquimatosa. Mas, levando em consideração que é um ferimento não cirúrgico, o ideal é sempre fazer profilaxia, tá? Então é isso, professor. Não tem mais nenhuma pergunta?
Se eu quiser agradecer, finalizar, pode ficar à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Acho que é sempre bom a gente estar dividindo isso com vocês. Apesar de quem me conhece, eu gosto muito de fazer cirurgia eletiva, mas eu gosto de pronto-socorro, gosto de operar. Primeira parte da minha formação eu tive bastante trauma e na segunda parte eu praticamente não operei, né? Depois fui servidor do Estado. E aqui, desde que eu cheguei em Imperatriz, eu tenho feito socorrão. A gente faz mais cirurgia de doença inflamatória abdominal, apendicite, colecistite. Mas de vez em quando a gente pega alguns traumas lá e é importante a gente dividir esse conteúdo com vocês, principalmente com quem deseja ser cirurgião, tá? Provavelmente, os colegas que não vão migrar para esse lado terão pouco contato com isso, mas é um tema importante para a prova. Como eu falei, quem nunca ouviu falar sobre isso, certamente não vai lembrar na prova. Se vocês guardarem a tríade da morte, vocês vão acertar a questão. Principalmente se ele quiser que você defina qual tipo de procedimento deve ser feito. Tá bom? Obrigado a todos, estou à disposição, tem meu e-mail, as pessoas que têm meu telefone podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Quiserem programar alguma outra aula sobre fechamento de parede, sobre que técnicas a gente pode utilizar, a gente pode marcar uma aula sobre isso, que tem muita técnica de fechar parede. E parabenizar mais uma vez a jornada, foi um exemplo que a divulgação e a repercussão foram muito boas, está todo mundo de parabéns, tanto professores, vou agradecer de novo ao Anderson pela iniciativa, à faculdade, ao reitor e aos alunos, né, principalmente, que tocam isso e a gente sabe que tem muitos alunos interessados, tá bom? Bom dia a todos. Tá bom, professor, obrigada pela presença, muitos feedbacks positivos, agradecendo a aula, que foi maravilhosa. A gente agradece a disponibilidade do senhor de estar aqui nesta manhã, ofertando essa palestra maravilhosa para a gente, e para todos os ouvintes também nesta manhã, a gente agradece a todos. Tá bom. Bom Obrigado, dia. bom dia. Bom dia a todos.